Antes da reforma trabalhista de 2017, os sindicatos, federações, confederações e centrais chegaram a faturar 3 bilhões de reais por ano. Eu vou repetir o valor. Você estiver em pé, sente, brasileiro. Antes da reforma trabalhista, em 2017, os sindicatos, federações, confederações e centrais chegaram a faturar 3 de bola e de índio, 3 bilhões de reais por ano. Esse montante caiu de forma voluntária com os trabalhadores que quisessem contribuir, caiu para 65,6 milhões em 2021. E caiu ainda mais em 2022 para 53,6 milhões. Gente, as notícias de hoje estão imperdíveis. Temos revelações fantásticas e chocantes, sabe de quem? O senador Eduardo Girão. E mais, aí vamos trazer informações sobre a CPMI. A situação do governo Lula está cada vez mais encrencada. O general Penteado resolveu quebrar o silêncio e contar tudo e entregou o governo. E ainda temos críticas a Lula. E desta vez, uma petista de carteirinha, ela mesma, Miriam Leitão, que resolveu criticar o governo de Lula após essa fala absurda. Miriam Leitão volta a criticar o presidente Lula, aspas, ideia autoritária. A jornalista reprovou a sugestão do petista de criar sigilo sobre votos dos ministros do STF. Após criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT por pretender ressuscitar o imposto sindical, a jornalista do Globo News, Miriam Leitão, volta a reprovar o chefe do executivo, desta vez por ele ter defendido que a sociedade não tenha conhecimento de como votam os ministros do Supremo Tribunal Federal. Para a comunicadora, trata-se de uma ideia autoritária e inconstitucional. Do Senado e brasileiras e brasileiros que nos acompanham agora pela TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado, pela Agência Senado. Eu queria manifestar o meu repúdio, a minha indignação como cidadão brasileiro por mais uma usurpação, uma interferência direta do STF no poder do qual fazemos parte, que é o Parlamento brasileiro, o poder legislativo. Fomos novamente, de uma certa forma, agredidos, vilipendiados em nossas prerrogativas, em nossas competências constitucionais do Congresso Nacional. O STF, como tem feito nos últimos anos, infelizmente, a questão do marco temporal está aí para demonstrar isso, a lei das estatais, a questão do aborto, e agora também, nesse final de semana, tivemos essa notícia na sexta-feira, já na parte da tarde, a Corte Suprema forma maioria no julgamento da contribuição de 1% do salário de todos os trabalhadores, no caso da contribuição sindical. Né? Então, tivemos os votos aí do ministro Gilmar Mendes, o Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Dias Toffoli e, por último, o ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão que está em sintonia com a vontade do governo federal, né, que propõe aí a cobrança da contribuição sindical, está muito distante da vontade dos trabalhadores brasileiros e da população da República Federativa do Brasil. Né? Inclusive, eu quero rememorar aqui que nós votamos sobre isso. É mais uma usurpação porque nós fomos eleitos para isso e fizemos o nosso trabalho. E vou relatar aqui, dando uma pá de cal nessa contribuição obrigatória. Então, essas contribuições são cobranças extras impostas a todos os trabalhadores sindicalizados ou não, a título de compensação pelas despesas com campanhas salariais e negociações coletivas com os empregadores, bastando apenas que sejam referendadas em assembleias convocadas e conduzidas pelos próprios sindicatos. É a velha história da raposa tomando conta do galinheiro. O antigo imposto sindical foi derrubado pelo Congresso Nacional, repito, foi negado pelo voto no Congresso Nacional em 2017, por aqueles que foram eleitos pelo povo para legislar. Quando houve a reforma trabalhista no governo Temer, os congressistas, 81,
senadores, 513 deputados federais fizeram seu trabalho e disseram não ao imposto sindical obrigatório. Viram, gente, que absurdo? 1% do salário dos trabalhadores. Gente, já tá tão difícil conseguir fazer compra, eu não sei vocês, cada vez que vou no mercado, mesmo que eu tire aquelas coisas que não são tão essenciais, o valor sempre está mais alto. Eu acredito que cada um de vocês também. E agora mais essa, tirar 1% do dinheiro do trabalhador, tão suado, para esse governo ficar passeando, fazendo viagens, mandando dinheiro para fora. Realmente, o que está acontecendo no nosso Brasil é gravíssimo e é por isso que o senador repudiou essa situação. E olha o que vai dizer agora o senador Eduardo Girão. Era um imposto que existia desde 1940, com desconto no salário dos trabalhadores no valor de um dia normal de trabalho. Com a reforma trabalhista, essa contribuição, entre aspas, tornou-se opcional. Como tinha que ser, como tem que ser. Isso é democracia, isso é liberdade. Quando da sua criação em 1940, ou seja, há mais de 80 anos, era muito justa e até compreensível a existência de um imposto sindical, porque o Brasil iniciava seu processo de industrialização e não existia praticamente nenhum tipo de organização sindical para defender os interesses dos trabalhadores. Mas, atualmente, isso é um retrocesso monumental, porque os verdadeiros sindicatos que defendem a classe trabalhadora não precisam desse imposto, porque suas estruturas são mantidas pela contribuição voluntária dos associados ao sindicato que se sentem efetivamente bem representados. A cobrança da contribuição vai favorecer aos sindicatos que, na linguagem popular, são identificados como peleiros, ou seja, o aparelhamento de uma verdadeira casta meramente burocrática e sem nenhuma legitimidade perante os trabalhadores. Vejam, antes da reforma trabalhista de 2017, os sindicatos, federações, confederações e centrais chegaram a faturar 3 bilhões de reais por ano. Eu vou repetir o valor. Você estiver em pé, sente, brasileiro. Antes da reforma trabalhista, em 2017, os sindicatos, federações, confederações e centrais chegaram a faturar 3 B de bola e de índio, 3 bilhões de reais por ano. Esse montante caiu de forma voluntária, com os trabalhadores que quisessem contribuir, caiu para 65,6 milhões em 2021. E caiu ainda mais em 2022 para 53,6 milhões. É muito dinheiro envolvido ainda. Para que tornar obrigatório? A quem interessa tornar isso obrigatório, senador Marcos Duval? O professor José Pastore, talvez o maior especialista brasileiro em relações de trabalho, mostrou, por exemplo, que um trabalhador com salário de R$3.000 mensais era obrigado a pagar R$100 por ano com o antigo imposto sindical. Ou seja, ele tira o alimento da boca dos seus filhos, da sua casa, para ser obrigado a colocar para sindicato. Hoje, ele não é mais obrigado, mas com essa decisão do STF, compatível com a vontade do governo Lula, diga-se de passagem, mais um alinhamento aí entre STF e o atual governo federal, muita coincidência, tudo isso está acontecendo, né? Esse mesmo trabalhador será obrigado agora a pagar, sabe quanto? R$300, ou seja, 3 vezes mais do que no tempo do imposto sindical. Essa contribuição assistencial veio com outro nome, né? Mas veio para ferrar com o trabalhador, com a pessoa que precisa levar o seu pão de cada dia para casa, de forma imposta, goela abaixo. Isso significa, o que significa isso? 3 vezes mais dinheiro para o sindicalismo, para a manipulação política e eleitoral do sindicato. É um retrocesso para o Brasil, sem precedentes, né? Urge que o Senado da República se levante diante de tantas invertidas para a nação que nós estamos vendo por alguns ministros da Suprema Corte, conforme foi ressaltado em sessão
histórica de debates que tratou do julgamento da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343, a Lei de Drogas no Brasil. Só para a gente ter um exemplo de mais uma, para a gente ver que não existe no Brasil independência entre os poderes, né? Existe um poder esmagando os demais. Isso é fato. Mas, graças a Deus, eu tenho que parabenizar o senador Rodrigo Pacheco e os colegas senadores, que, em sua maioria, apoiaram o presidente para que a gente possa reagir de forma constitucional, totalmente legal, mas defender a casa, que no ano que vem vai completar 200 anos, o bicentenário, e não pode ficar apartada da sociedade, ser humilhada por um poder, que é o poder judiciário. A liberação da maconha está aí ainda, ameaçando a gente, do porte, da descriminalização, né? O senador Marcos Rogério, junto com muitos colegas, está fazendo a várias mãos uma PEC, né, que a gente tem 90 dias para aprovar, para resguardar a nação, os nossos filhos, netos, as futuras gerações, de uma tragédia também sem precedentes para a República, que é a liberação do porte, que vai explodir não apenas o consumo, vai aumentar a violência e vai também incrementar o tráfico disso, que os países que tomaram esse caminho da descriminalização do porte estão sofrendo, né? E até com acidente de trânsito também, crianças intoxicadas. O mercado é bilionário dessa turma, desse lobby asqueroso que quer liberar. Não interessa quantas gerações nós vamos perder no Brasil. O Brasil não precisa de mais problemas. Então, essa questão desse imposto sindical, dessa contribuição sindical especial, é também um passo atrás e não serve ao Brasil. Absolutamente, esse não é o interesse da nação brasileira, do cidadão que acorda cedo para trabalhar, que nos colocou aí no Senado, aqui, na Casa Revisora da República, em Brasília, para fazermos o nosso trabalho, para legislarmos de acordo com o que é melhor para o Brasil, para que esse país seja um topo do mundo e não fique regateando, não fique patinando aí no seu objetivo do Brasil, que é para estar realmente dando as cartas aí no mundo, que essa nação, maior nação católica do mundo, maior nação evangélica quase do mundo, maior nação espírita, né, com o agronegócio aí, só o PIB no nosso agro bate aí o PIB da Argentina, temos água, temos condições aí de turismo que poucos países no mundo têm, é um Brasil continental e que eu vejo realmente que a gente tem tudo. Se não fosse atrapalhar a política, atrapalhar tanto essa nação, alguns setores da classe política e do nosso judiciário, que quem está mandando e desmandando no Brasil hoje o Supremo Tribunal Federal, a gente não estaria com esse sentimento realmente ruim, né? Porque é isso que a gente vê, uma decisão dessa e formar maioria com uma contribuição é algo impensável, né? Então eu espero que o Senado, assim como se propôs a fazer na questão da descriminalização do porte de drogas, que o interesse, na verdade, é a maconha, sempre foi dessa turma, que também o Senado possa reagir contra esse imposto enfiado goela abaixo dos trabalhadores e que não vai ser bom para a nação, não vai ser bom para o Brasil, que a gente quer ver brilhando em todo o planeta. Um grande abraço, muito obrigado, que Jesus, que está no comando, nos guie, nos incentive nesses tempos tenebrosos que nós estamos vivendo no Brasil, onde a censura está imperando, onde a caçada aos conservadores, a quem pensa diferente do sistema, tantas ameaças aí com ditadura, recebendo o Nicolás Maduro, o Foro de São Paulo, enfim, que a gente possa prevalecer, que o bem, a verdade possam prevalecer em nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Viram, gente? Quantas declarações fortíssimas do senador? E olhem essa notícia. Urgente, General Penteado, ex-número 2 do GSI, conta que G. Dias reteve informações. Olha que grave isso, gente. O ex-secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, GSI, General Carlos José Russa Assunção Penteado, resolveu romper o silêncio e soltar o verbo.
Nesta segunda-feira, dia 4, ele afirmou com todas as letras que o ex-ministro Gonçalves Dias não repassou aos demais responsáveis os alertas que recebeu da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, sobre o risco de invasão de prédios públicos durante os atos do dia 8 de janeiro. Convidado a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Penteado garantiu que nem mesmo ele, que ocupava o segundo cargo mais importante da hierarquia do GSI, a convite do próprio ex-ministro, teve conhecimento dos alertas produzidos pela ABIN e entregues a Gonçalves Dias. Gente, olha que grave isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de todas essas declarações. E também quero deixar uma pergunta para vocês. De 0 a 10, que nota vocês dão para o ex-presidente Bolsonaro? Não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para nós. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal. Curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada a todos. Eu vou ficando por aqui. Até daqui a pouco eu volto com mais notícias, mais vídeos e mais reacts para vocês.